Valeu, Marcel, todo mundo. Estou conectando aqui com o mestre Oi, Marcelo Daniel. da Rocidade. Fala, amigo, tudo bom? Tudo ótimo, meu amigo. E você, como é que tá? Tudo em ordem, graças a Deus. Coisa boa. É aí, todo mundo está entrando, o pessoal está começando a Só tá acessar chegando aqui, aí, né? está chegando para acessar nosso talk, apoiando esse projeto do escritório. A nossa ideia é no assim empresarial corporativo e a nossa ideia não é só trazer conteúdo jurídico, mas trazer outros conteúdos e apresentar algumas saídas dentro desse panorama de crise econômico e social que nós vivemos. Então, a gente no Sava, nós acreditamos muito na esperança, né? Eu acho que a esperança é a única coisa que Bacana. não se rouba de ninguém. E Isso é acredito que com verdade. essa esperança e com a cabeça firme, certo do que está fazendo, nós vamos conseguir sair menos arranhados da crise. E assim, Danúbia, todo mundo, meu boa noite. Eu queria só apresentar rapidinho o Marcelo, para todo mundo que está entrando aí. Marcelo, para quem não conhece, ele é Head de Desenvolvimento de Negócios da Rossdime Brasil. Né? Ele é o speaker, são termos aí em inglês, né, Marcelo? Mas que no mundo dos É, negócios é uma realidade, né? isso, E, Mar... verdade. e Marcelo é quem fala em nome da Rostime. Para quem não conhece a Rostime, é uma empresa paraibana, né, Marcelo? Assim, tem paraibanos no seu quadro societário. Marcelo vai falar um Uhum. pouco da história da Rostime Brasil. É uma empresa que está presente em mais de 8 países, né? É uma Isso. empresa que atende clientes de grande porte, como Bateria Moura, como a Britânia, como a própria prefeitura aqui, a Câmara Municipal de João Pessoa, perdão, as Isso, Grupo academias PAV. Selfit, Grupo PAV. Então, assim, é uma empresa Betoniza de Graziella, daquela turma boa que tem lá. Então, é uma empresa que consegue atender a diversos públicos com soluções tecnológicas diferenciadas. Então, assim, meu muito obrigado pelo convite, Marcelo. Agradeço a Rostime, a Felipe, a todo mundo lá que aceitou o convite. O time da Rostime é show de bola. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco aí o que é que você faz nessa empresa de tecnologia, o que é que a Rostime entrega, quem é a Rostime, quem é Marcelo. Tá, joia. Obrigado, Daniel. Obrigado pela apresentação. Tá, você já falou um bocado aí, de fato. Eu sou Marcelo Barbosa, sou Head de Desenvolvimento de Negócios da Rustime Brasil. Sou também um speaker, como você falou. Então, eu palestro institucionalmente em nome da Rustime e no país inteiro, aí diversos estados, uma presença forte no Nordeste. E a Rustime ela é uma empresa que tem, de fato, uma atuação global, presente em mais de 8 países. Tem sede global nos Estados Unidos. E no Brasil, nós temos um escritório aqui em João Pessoa, Paraíba, onde nós temos um data center próprio, oferecendo serviços em nuvem. E também temos um outro data center em São Paulo. Então, nós conseguimos inteiro estar oferecendo serviços com soluções tecnológicas no que se diz respeito a serviços de data center em nuvem. Entendi. Marcelo, quanto tempo tem a Rostime Brasil? Então, a Rochdime ela já opera há pouco mais de 15 anos em âmbito global, tá? E há 13, 14 anos ela opera aqui no Brasil. O data center de João Pessoa, ele é um data center jovem, foi construído em 2017, tá? E estamos localizados aqui no bairro dos Estados, oferecendo todo esse tipo de serviço e um data center proprietário, o que é um grande desafio dentro dos players que oferecem serviços em nuvem. Tá? Isso Entendi. demanda um investimento alto, recursos. Quem já teve a oportunidade de estar aqui na Rustime sabe de perto como é que é. Que não é fácil a área de segurança, o controle de acesso, a integridade de dados, tudo isso. E a Entendi. Rustime no Brasil escolheu João Pessoa aí para ser a cidade presenteada com esse data center. Que bom, é bom a gente ver investimento aqui e grandes negócios vindo para a nossa capital. Isso é uma forma de É aquecer a economia, né? Da nossa verdade. tão pequena, mas ao mesmo tempo grande João Pessoa. Marcelo, É. eu queria que você, antes da gente entrar aqui em alguns temas que nós escolhemos para trazer aí para todo mundo que está nos assistindo nesse Talks,
Eu queria que você falasse um pouco da visão de vocês. A gente está procurando fazer isso, né? Qual é a visão de vocês sobre a crise, sobre o momento econômico, sobre o pós-crise em linhas gerais? O que é que vocês estão conversando lá na Rocidime? Boa pergunta, Daniel. Porque o que acontece? Hoje nós estamos enfrentando um momento, quando eu digo nós, é o mundo inteiro, né? Passa por uma série de desafios. E a TI em si, sem dúvida, ela tem um papel fundamental durante essa pandemia para a retomada dos negócios, que todos no momento estão sendo impactados. Pois as soluções tecnológicas elas estão sendo essenciais para mitigar os impactos com a crise causada pelo novo coronavírus. Então, através da tecnologia, a gente busca ajudar empresas de diversos setores a se manterem vivas diante de todo esse cenário que o mundo inteiro enfrenta. Só para você ter uma ideia, tem algo bem interessante aí, porque há muito tempo atrás se falavam em transformação digital. Já estava um tema muito batido em tudo que era palestra, em tudo que era evento de tecnologia. Por quê? Existia uma provocação para que as empresas elas passassem por um processo de transformação digital. Um processo esse que é bastante complexo, de fato. E muitas pessoas viam ainda como algo distante, devido à complexidade que ele apresenta, né? Onde as empresas precisariam se adequar a eles. E o que é engraçado é que, mediante toda essa situação, todo esse cenário novo que nós estamos vivendo, as empresas meio que foram impulsionadas, tá, por essa pandemia a entrarem em um processo de transformação digital. Então, muitas vezes elas não sabem nem que está fazendo isso, mas, mas ela está sendo levada para esse momento, né? Oferecendo novos meios de comunicação, de condições de trabalho. Alguns estão tendo resultados já bem positivos, trazendo novas experiências para os seus gestores, para os seus funcionários, né? E ajudando essas empresas aí a terem resultados essenciais para o seu negócio, se adequando a uma nova realidade. Então, a gente enxerga que esse momento ele impacta, de fato, diversos setores, mas, independente da área de atuação da tua empresa, a tecnologia ela vai ser essencial para o teu negócio. E a questão agora é como eu vou utilizar esses recursos de uma forma estratégica, de forma inteligente, como é que eu consigo diferenciar o meu orçamento que já está enxuto para poder não deixar o meu negócio parar. Então, existe um lado bom nisso, né? De a gente, como fornecedor de tecnologia, está podendo apoiar consultivamente empresas do setor para se adequarem aí em meio a esse novo cenário. Entendi. E dentro da própria Hostdime, vocês acreditam que por ser uma empresa de tecnologia, já atuam de forma remota? Acredito que vocês já tinham o uso da tecnologia já é nato dentro de vocês, né? Então, como é que É, vocês tiveram que fazer alguma adequação de rotina? Isso é para a gente que era do mundo físico pensar se está muito ou pouco ruim, porque se uma empresa de tecnologia ainda está se adequando ou teve alguma coisa, algum insight aí diferente, era bom a gente ter essa ideia. O que é que vocês estão fazendo aí na então, Hostdime? hoje a operação da Hostdime, ela funciona em 24 por 7 por 365. Então, sempre, em qualquer horário do ano, sempre tem gente aqui dentro da Hostdime. Seja Réveillon, Carnaval, Natal, enquanto a gente está de boa curtindo com nossos familiares, tem uma equipe disponível dentro do nosso data center. E diante dessa necessidade, né, de isolamento social, tudo, nós colocamos o escritório inteiro, ele está 100% de home office, tá? Salvo casos onde eu tenho uma equipe bastante reduzida dentro do meu data center para atender demandas específicas, né? Mas nós já estamos trabalhando aqui 100% home office e é algo que está funcionando muito bem, né? Hoje eu passei aqui por dentro de todo o data center, está tudo bem deserto. Existiam poucas pessoas ali na área de data center, dando suporte a clientes, tudo. Mas todo esse atendimento, ele está sendo possível fazer remotamente, de cada um de Entendi. suas casas. Entendi. Marcelo, a gente está vivendo aí, como você disse, uma transformação tecnológica muito grande, né? A gente tá aí, deixou de ter show para ter live. Hoje meu filho começou a EAD aqui com 7 anos de idade.
uma loucura dentro de casa, fazer de se concentrar. A gente tá, o mundo inteiro está passando por essa reviravolta, todo mundo está tendo que se adequar, remexer o É. esqueleto para poder enfrentar essa nova situação, né? Aham. Eu não sei se todos estão notando, mas tem hora que meu celular buga, trava, não sei se é o consumo de dados da internet que está Uhum. elevado demais. Eu tenho um telefone relativamente, mas tem hora que a internet, enfim, de tudo. Sobre isso que ele está falando. Daniel? Oi, tá me ouvindo? Tá aí? Sim. Tô aqui, tô aqui. Pra, pronto. Para mim aqui deu uma parada, mas já retomou. Já... Ah, beleza, beleza. Mas enfim, eu estou dizendo que a gente tem toda essa mudança de paradigma, né, do nosso relacionamento com a tecnologia, né? Então, assim, todas as relações de consumo, todos vão ser Uhum. afetados para sempre depois dessa Aham. pandemia. E aí, É. assim, novas preocupações também surgem, né, Marcelo? O que é que você Isso. entende, assim, o que é que esse novo momento tecnológico vai gerar? Então, Daniel, se você parar para pensar, como eu estava falando anteriormente, existia uma cobrança muito grande, um movimento muito grande para que as empresas elas se adequassem, né, a uma nova rotina, a uma nova carga de trabalho, a uma nova forma de análise de dados, a uma estrutura de repente de home office, enfim. Eram N possibilidades para ela poder alcançar um certo nível de transformação digital. Isso tudo foi impulsionado, de fato, por essa pandemia de um piscar de olhos. Quando a gente menos esperou, passou o carnaval, já estava todo mundo. O coronavírus chegou no Brasil e um mês já estava uma situação bastante mais alarmante. Ou seja, um vírus acelerou nosso futuro. Tudo aquilo que nós já esperávamos, ele caiu do dia para a noite por conta do Covid, né, 19, do coronavírus. E a mudança que ele trouxe, ela não só mexeu no nosso dia a dia, nas nossas atividades rotineiras, né, colocando a gente em um período de isolamento social muito grande, coisa que é muito difícil para muitos e tal. Mas ele deixa um legado com essa mudança, nos fazendo entrar em algo que a gente pode chamar em um novo normal, né? É um termo que já está até sendo popularizado, conhecido e utilizado aí no mundo todo. Ou seja, existe um novo normal, uma nova cultura, uma nova forma de você viver a partir de agora. E aí, como você falou muito bem, se nós observarmos, o novo consumo de distração, entretenimento, está sendo modificado com as lives no lugar dos shows. Eu, particularmente, nunca fui para tanto show em um único mês como eu fui nesse último mês agora. E pelo menos mais de 2 milhões de pessoas também que acompanharam diversas lives de diversos artistas também fizeram o mesmo. Então, o que acontece? Isso aí traz uma experiência, traz uma nova experiência, possibilitando até uma integração com o artista, uma interação com o artista, né? E você fazendo isso tudo do conforto e segurança da sua casa. Então, isso é uma das mudanças que todos nós estamos passando. Ô, Mas ô, isso. ô, ô Marcelo, eu tenho essa curiosidade, eu acho que é a curiosidade de muitos. Já que eu estou falando com um expert em data center, só te interrompendo um pouquinho, é, como é que fica? A gente está vendo que está tendo muito armazenamento, por exemplo, lá no YouTube, né? Todos esses vídeos, essas lives, esse mundo de live no Instagram. A gente não faz live aqui, a gente faz talk, então é diferente, a da gente está um pouquinho diferente. Mas, brincadeiras à parte, é muito dado que está sendo armazenado nos stories todos os dias, que nunca existiu, nas plataformas É, virtuais. Isso está sobrecarregando data center? Como é que vocês estão vendo isso? então, existe um certo aumento de demanda, tá, Daniel, para a contratação desses serviços. Por exemplo, a vertical de educação, diversas escolas, eles mudaram também a sua rotina. De que forma? Começando a ter aulas agora de forma EAD, com educação à distância. Então, isso traz um novo desafio para a classe acadêmica, de didática e de ensino, e todo esse conteúdo vai fazer sentido estar disponível para o aluno. Então, isso precisa estar sendo armazenado em algum canto. O setor de varejo, então, nem se fala, está tudo fechado. E tem diversos grandes players trabalhando agora exclusivamente com o e-commerce. Então, vai exigir poder de processamento, armazenamento de dados, banco de dados, para tratar essas informações. Tudo isso começa
a ser usado em cima de plataformas digitais, né? O setor de indústria sente bastante, pensam agora em como deixar as máquinas deles de uma forma cada vez mais independente, aumentando a sua linha de produção. Sem contar o setor de saúde, que é a linha de frente em meio a essa pandemia, e a medicina em si, que enfrentava grandes entraves para aprovar o uso da telemedicina, e agora às pressas é algo que não já está aprovado, como já está sendo usado em diversos hospitais, diversas entidades no mundo inteiro. Ou seja, um aumento dado pela informação de forma ágil, prática, fácil, sabe? E aí existe essa demanda interna de data center. Então eles sobrecarregam, sim. Mas que data centers? Normalmente os data centers tradicionais, que é o que nós chamamos de on-premises. Então são os que estão dentro da casa da organização. Tá? Imagine hoje uma grande indústria que tem uma operação 24/7, a indústria tem um ambiente bastante crítico, ela fatura muitas vezes de hora em hora, então ela não pode parar. Existem redundâncias, tudo isso, que agora está tendo que ter cada vez mais atenção com esses recursos. E a partir do momento que ele falhar, eu vou comprometer minha operação que já não está 100%. Então, qual é o melhor negócio a se fazer? E aí a gente começa a falar um pouco sobre o uso estratégico, eficiente, inteligente da infraestrutura de data center. É começar a contratar alguns serviços em data centers especializados, que tem alto poder computacional para suportar essa grande carga de trabalho que está aumentando. Que são os casos dos data centers em nuvem. Ô Marcelo, se você puder assim explicar, eu sou um pouco curioso de tecnologia, eu entendo. Mas para quem está aqui nos ouvindo e não faz a mínima ideia do que a gente está falando, né? Aquele empresário que está nos escutando e dizer assim, para que eu preciso investir num data center? Se eu tenho um WhatsApp, se eu tenho um telefone normal para ligar, se eu tenho meu caderninho para anotar ali o número do CPF do meu cliente naquela planilhazinha que minha secretária mexe. Então, assim, o que é que um data center pode fazer por um negócio? Em linhas gerais, não os produtos em si, mas assim, o que é um data center? Como ele funciona? Certo. Imagina o seguinte, toda empresa, ela concentra seus dados, suas informações em uma aplicação específica. Essa aplicação, ela roda em algum ativo de data center, servidores capazes de entregar esse poder computacional. Por sua vez, esses servidores e storage, que são os ativos que são responsáveis pelo armazenamento desses dados, eles estão, em muitos casos, dentro de uma infraestrutura que não está oferecendo a segurança necessária que ela deveria. E aí é comum, eu acho que qualquer um que está aqui nessa live, eu tenho um amigo, já passou por uma situação de dizer, o sistema parou. Hoje eu passei o dia inteiro no trabalho só tomando um cafezinho porque estava tudo fora. E o que acontece? Às vezes é um tipo de incidente no meu data center local, né, onde eu tenho um ar-condicionado que não é o ideal, ele parou, aumentou a temperatura, essas máquinas superaqueceram e comprometeu o hardware, deixando a minha aplicação fora. Então, quando é que eu preciso investir no meu data center? É a partir do momento que aquela informação que está sendo tratada por esses computadores, por esses servidores, elas são vitais para o meu negócio. E eu não posso permitir que elas fiquem fora. Como eu te falei, no caso de uma indústria, eu já atendi algumas indústrias que já estavam mais de 24 horas fora, com sistemas parados por conta de problemas nesses servidores. E hoje elas operam 100% em nuvem. Por quê? Os data centers em nuvem conseguem oferecer uma alta disponibilidade de, em alguns casos, acima de 99%. Então, as chances da tua informação, do teu sistema, responsável por fazer a tua empresa girar, ficar fora, ela é muito pequena. Tá? E aí você começa a pensar, mas essas coisas são caras, isso tem um custo. E aí a gente consegue fazer uma equação aqui muito simples, muito rápida. Imagina quanto é que é o faturamento da tua empresa por ano. Agora, divide isso por mês e depois por hora. Então, em 10 horas de incidente, quanto que a tua empresa não deixou de faturar? Será que isso aí já não compensa o investimento que você pode estar fazendo em um ambiente mais seguro como de um data center em nuvem? Entendeu? Entendi. Então, vamos supor que eu tenho um comércio também,
uma loja, uma escola, o que eu tiver de segmento econômico que eu desenvolvo minha atividade. Então eu posso, em vez de eu fazer aquele armazenamento num computador que não mexe mais lá ninguém mexe, que é chamado de servidor geralmente, dentro da minha Aham. empresa, eu posso transferir tudo isso para um data center, tal como é a Hostdime, e esses meus dados vão estar lá seguros, acessíveis 24 horas, sem É, pane. exatamente. E existe uma preocupação grande. Por exemplo, hoje o escritório está trabalhando 100% home office, mas os dados que os usuários utilizam para trabalhar no meu escritório. Então, o meu servidor ele precisa oferecer não só um suporte de acesso remoto, como também uma segurança nesse acesso. E isso começa a ter alguns problemas aí envolvidos, né? Então, a partir do momento que Entendi. você tira, descentraliza isso e coloca em uma operação capaz de fazer essa entrega, aí as coisas começam a fazer bem mais sentido, né? A LGPD está aí, é um ponto crucial que nós não podemos esquecer, embora ela tenha sido adiada recentemente para daqui a dois Foi. anos ainda, né, para 2022. É algo que a gente não pode deixar para se preocupar, como nós estávamos fazendo, faltando 6 meses para que tudo entre em vigor, né? Então, eu preciso continuar com a atenção e preocupação desses meus dados, de como é que eles estão sendo tratados e armazenados agora. Pedro, meu sócio, fez um questionamento aí interessante. Como é, Marcelo, que eu sei que um data center ele é seguro? Porque além da Hostdime, existem outros no mercado. Não talvez tão bons, mas existem. Existe alguma certificação, estilo como tem a ISO 9001? Ou existe Sim. algum indicativo que eu possa procurar para ter confiabilidade naquele data center que eu chegar a escolher para armazenar os dados do meu negócio? Sim, totalmente. Para você ter uma ideia, a Hostdime, hoje ela tem todo um data center estruturado, atendendo todos os requisitos de uma certificação que nós chamamos de Tier 3. E aí existem 4 tipos, Tier 1, 2, 3 e a 4. Nós estamos na 3, assim como mais de 99% do data center espalhado pelo país. Só existe um Tier 4, que é o do Santander, em São Paulo, privado. Então, não chega a ser algo de destaque ou concorrente, coisa do tipo. Um data center que tem um projeto estruturado para atender uma certificação Tier 3, ele consegue entregar uma alta disponibilidade dos dados de 99,974% de entrega. Ou seja, o maior tempo de indisponibilidade que eu posso ter é de 1 hora e 30 por ano. Então, isso é um tempo muito baixo, sabe? Então, só essa certificação ela já entrega níveis de segurança bastante relevantes. Além disso, tem todo o suporte e equipe que trabalha em 24/7, ou seja, a tua aplicação, a tua infraestrutura, ela está sempre sendo monitorada, entendeu? E Entendi. aí, Fernando, fora as camadas de pode falar, segurança em pode geral, terminar. né? Então, fora as camadas de Entendi. segurança em geral, Eu de tô, eu tô firewall, de aproveitando, borda, de tudo. eu tô aproveitando aqui e puxando já umas perguntas que o pessoal está fazendo para a gente não deixar para o final e se perder aqui, que tem muita gente entrando nesse toque. Tem alguma, Fernando está dizendo aí que tem muitos golpes, né? Nessa época de internet, sequestro de dados, né? Tem algo, a lógica, além da empresa ter um bom data center e o armazenamento, mas às vezes tem outros dados que ficam disponíveis internamente por um descuido de um colaborador ou por uma opção da empresa, seja qual for o motivo. E existe alguma medida, você que é Head de Desenvolvimento de Negócio da Hostdime Brasil, que uma receita caseira ou algum tipo de medida ali de segurança, de profilático que eu posso ter dentro de casa para evitar isso? Vê bem, Daniel, é uma pergunta bastante pertinente que chama atenção para um ponto que requer bastante atenção. O que acontece? Existem muitos casos onde os profissionais, os usuários agora vão trabalhar dentro da sua casa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai levar o seu notebook profissional, corporativo, para dentro da tua casa ou tu vai usar o teu desktop.
Então precisa tratar já isso daí, tá? E a partir do momento que eu estou usando a minha máquina pessoal para coisas de trabalho, o que é que meu filho vai fazer depois que ele chegar nessa máquina? Sabe? Quando ele começar a fazer a rotina dele que ele fazia normalmente. Então, eu estou colocando, de certa forma, dados onde a empresa teve o total cuidado de investir em infraestrutura para garantir a privacidade e a segurança deles de uma forma muito rapidamente exposta. De situação, é sempre recomendado que você utilize a sua máquina em uma conexão segura, fazendo uma VPN para o teu escritório. O ideal, ao meu ver, é que essa VPN, e a partir dela, você tenha acesso aos teus compartilhamentos da rede e informações locais, mantendo sempre esses dados dentro da tua organização. A partir do momento que você desce isso para dentro de casa, não tem uma receita, uma forma segura de um usuário comum estar garantindo a segurança desses dados. Ele pode dizer, tá, mas isso aqui é importante, eu só venho um HD externo. Cara, esquece. Isso cair no chão, quebra, tu vai perder a tua informação. Então, o ideal é você subir isso para um drive em nuvem, e aí o usuário ele pode fazer isso. A Rustec, por exemplo, consegue entregar um compartilhamento onde você está salvando tudo lá e está sendo armazenado não na tua empresa, mas já em um data center, já em uma infraestrutura bastante segura, entendeu? Entendi. Me diga uma coisa, para quem também não está assistindo, empresário, e não sabe o que é. Eu, às vezes, disponibilizo um notebook, peço para aquele meu colaborador ir para casa e utilizar os dados só no notebook, mas ele não sabe, às vezes, o que é uma conexão VPN. O que é isso? A Hostdime me oferece? Se não, a Tele ali, que é uma empresa co-irmã, oferece. O que é VPN? Tudo bem. VPN é um Virtual Private Network, certo? Então, é você trabalhar a troca de dados, de informação, em cima de uma conexão segura e privada, onde o tráfego que está sendo passado por aquele canal, ele não está aberto para a web, entendeu? Ele segue um protocolo de criptografia mantendo um canal exclusivo dedicado somente para aquele tráfego de informação. E aí você falou algo, Daniel, que é bastante, que não deixa de ser um ponto de atenção. Por exemplo, você falou, eu levei ele para o notebook para minha casa e agora como é que eu faço para esse usuário estar configurando, estar instalando tudo isso? Normalmente, as empresas contam com um serviço de suporte técnico local, que dá todo esse suporte aí a essas aplicações, né, a esse tipo de problemas. Mas agora o trabalho ele não acontece mais no escritório, ele acontece agora na casa do usuário. Então, aquele suporte técnico nível 1, que vai resolver aqueles problemas, entre aspas, mais simples com o usuário, ele é algo que vai ser impactado. Então, o que acontece? Vai fazer muito mais sentido empresas deixarem de ter aquele suporte técnico nível 1 local para contratar um suporte remoto off-site, para dentro da casa do funcionário, para dentro do home office do funcionário, que agora é ali onde o trabalho está sendo executado. Isso a Hostdime oferece ou não? Não é o segmento da Hostdime? Não, esse não é o tipo de serviço que nós oferecemos. Tem algum player local que ofereça isso? Que você conhece? Aqui na região eu não me recordo agora de algum player capaz de oferecer esse serviço, mas sem dúvida existem, né? Sem dúvida existem alguns. E alguns podem ser até parceiros nossos, a gente pode, quem tiver interesse em conhecer, a gente pode consultar e fazer essa indicação. Mas é algo que foge da nossa linha de serviços e soluções. Aproveitando esse gancho, Marcelo, da linha de serviços e de soluções tecnológicas idealizadas pela Hostdime. Eu queria aproveitar, a gente já está aí com mais de 30 minutos de toque, a gente tem um tempinho aqui mais breve na conexão aqui com o Instagram. E quais são os produtos, assim, o que é que efetivamente de solução a Hostdime oferece?
né? Eu sei que existe um site que é hostdime.com.br e lá você pode ter acesso a algumas informações sobre a empresa, mas essas informações são um pouco mais, né, superficiais, enfim, sobre a empresa nem tanto, mas sobre os produtos, né? Ou até mesmo a gente não entende o que é, né? Eu Aham, sei que a Hostdime tem produtos interessantíssimos, como servidores dedicados, cloud server, aham, enfim. Eu queria que se você tá. pudesse, passasse um pouquinho por esses produtos, para que o empresário ou aquela pessoa, profissional liberal que nos assiste, possa entender como ela vai se conectar com a Hostdime ou com empresas de tecnologia que ofereçam produtos semelhantes. O que é que Aham, vocês têm perfeito. lá? Tá. Antes de responder a tua pergunta, o colega Álvaro Simões aí deu uma dica de uma empresa chamada FindUp, empresa de Thiago Lira, até um amigo meu. E o caso que nós estávamos conversando anteriormente. Então, ele consegue alocar muito Sim, rapidamente um técnico no país inteiro para dar esse suporte emergencial na casa do usuário. É uma empresa que está em super exponencial, um crescimento exponencial, em meio a essa nova realidade que nós estamos vivendo. Tá? E bacana. aí, o que acontece? E respondendo a tua pergunta, o que é que eu vejo, tá, Daniel? Que é o que é que Hoje, tem de solução tecnológica lá na Host? é, hoje, o que nós conseguimos entregar de infraestrutura, ele não vai resolver 100% dos desafios que as empresas enfrentam na questão digital, de recursos computacionais e tudo isso, sabe? Por exemplo, hoje a gente consegue te oferecer um data center extremamente seguro. Para você ter uma ideia, da calçada até a sala do data center, você passa por pouco mais de 8 níveis de segurança, incluindo reconhecimento facial, senha pessoal, cartão RFID, leitura biométrica e por aí vai. E quando a gente chegar nesse espaço, você vai contar com uma infraestrutura altamente resiliente, escalável, onde você vai crescer e diminuir de acordo com a tua carga de trabalho, pagando por hora de uso, tá? Mantendo os teus dados extremamente seguros em meio a todos esses riscos que eles estão expostos agora, sendo acessados de todos que é canto, de tudo que é terminal. Então, toda essa segurança de armazenamento de dados, nós conseguimos entregar. Servidores para entregar todo o poder computacional, também é algo totalmente possível que está no nosso DNA. E aí os empresários, donos de empresas que estão assistindo, eles podem dizer assim, então eu tenho que contratar um servidor com vocês, e existe essa opção, é a infraestrutura como serviço. Ah, mas eu já fiz um investimento no ano passado, eu tenho meus servidores aqui, e o que é que eu faço com eles? Então a gente consegue absorver esses teus servidores, tá? Você vai deixar de ter eles no teu data center local, no teu escritório, para poder estar armazenado no nosso data center. O que é que você vai ganhar com isso? A alta disponibilidade. A gente vai garantir que esse cara vai funcionar na melhor performance possível do hardware dentro do nosso data center, entendeu? Então, se você já tem uma máquina, agora pense em colocar 100% do teu escritório de home office. Não faz sentido eu continuar com o meu aluguel somente para deixar essas latas ligadas. Não, eu posso trazê-las para dentro do data center da Hostdime e continuar o acesso de forma mais segura a partir de lá. Caso não tenha essas máquinas e quero ter essa segurança, a gente consegue estar te entregando todos esses recursos na camada de segurança, armazenamento e processamento. Existe uma diferença, Marcelo, entre. Eu já pesquisei um pouco também para fazer contratação, entre data center dedicado e data center comercial, né? Quem for contratar, tem alguma diferença? Como é que a pessoa. O que é que significa esses termos? É o seguinte, são o que a gente chama de nuvem pública e nuvem privada, tá? A partir do momento que você contrata um ambiente, uma nuvem privada, você está contratando recursos computacionais que ele vai ser dedicado exclusivo e somente para o teu negócio, para a tua operação. E existem alguns outros casos onde nós podemos entregar servidores menores normalmente, onde ele fica dentro de uma nuvem pública e todo o poder computacional ali por baixo, ele está sendo compartilhado com outros servidores menores que está sendo usado por outras empresas. Mas, em hipótese alguma, esses dados se falam, esses servidores se falam. Eles são todos isolados, cada um tem acesso somente àquilo ali que se contratou
e jamais consegue enxergar uma operação de uma outra empresa, entendeu? Mas Entendi. você pode ter algumas vantagens com isso, compartilhando esses recursos, você vai ter um custo menor, tá? Vai contar com a mesma segurança, a mesma camada de segurança, e pode ter também algo dedicado, como você tem hoje na sua empresa, exclusivo para você. Entendi. Para você Entendi. ter uma ideia, Daniel, me permite fazer Fica à vontade. trazer um exemplo aqui, tá? Sobre uma publicação que eu vi recentemente. Um empresário de São Paulo, depois que começou com essa experiência de ter o seu escritório 100% de home office, ele viu que aquilo ali estava funcionando bem. Então ele optou por entregar a sua sala comercial, que tinha um custo bastante elevado, um aluguel que passava de 50 mil por mês. Então ele trouxe essa receita aí para os seus funcionários, trabalhando 100% de home office. O que é legal disso? É que esses caras que às vezes se mudou para trabalhar mais perto do trabalho, vai poder voltar, como foi o caso de alguns, para o interior de São Paulo. Então ele vai começar a viver em um custo de vida menor, mais perto dos familiares, tendo total acesso ainda ao ambiente de trabalho, tá? Aquela área que existia uma grande concentração, um grande trânsito, né, na região em si, ele tende agora a diminuir, então eu começo a quebrar, a trazer um benefício diminuindo a quantidade de trânsito na região. A região por si, por ser um polo tecnológico, um polo empresarial, ela tende a ser uma região mais cara, então as regiões mais próximas também sentem isso, né? E agora vão começar a ter essa nova rotina, porque tem um custo de vida mais elevado, de poder, de dinheiro, de gente, ele vai sofrer um grande impacto, sabe? E a partir do momento que um empresário como esse toma a decisão de entregar a sua sala comércio, está pegando toda a sua infraestrutura de TI e ainda está sentando em nuvem, possibilitando acesso a um cara que está em outra cidade, em outro estado, aquela informação como se estivesse dentro do seu escritório. Entendi. Me mandaram também uma pergunta aqui agora no. Estou com o WhatsApp aberto no computador. E assim, perguntando, Marcelo, se há alguma diferença e qual entre as nuvens que nós vemos aí, que são comumente utilizadas, como Uhum. né, do Google Drive, Dropbox, enfim, para os data centers, para a Hostdime, por exemplo. Qual é uma. Devem ter várias diferenças, mas o que é que tem de mais importante? Para eu saber se Tá. vale a pena eu contratar um ou contratar o outro. Tem um fator aí, Daniel, que ele é bastante, como é que eu posso dizer, ele é um divisor de águas, tá? Existem grandes players hoje no mundo inteiro oferecendo serviços de nuvem. Muitos deles estão fora do país. Então, a partir do momento que você contrata serviços desses data centers, você está sujeito a uma variação cambial da moeda, porque o pagamento ele vai ser em dólar. Tá? E o dólar ele enfrenta uma volatilidade muito grande, está cada vez mais difícil prever como é que está a situação desse cara. É um grande recordista. Hoje ele bateu mais um recorde, chegando a 5,40, fechando o dia. Ontem ele estava a 5,36 devido ao crash do petróleo, que é uma outra vertical impactada por conta da pandemia. Então, pô, faz sentido eu estar contratando um serviço fora do país a partir do momento que eu tenho um parceiro local que pode me entregar tudo de forma muito mais eficiente. Eu vou estar elevando o meu custo, vou estar pagando um dólar que está cada vez mais imprevisível, podendo estar contratando recursos como o da Hostdime, o data center local aqui na região, pagando em real, entendeu? Então, existem grandes players por aí, existem. Muitas empresas têm serviços contratados com eles. Muitas delas já começaram a fazer uma migração para data centers nacional, local, e isso termina sendo um grande negócio quando você começa a olhar para um ponto de vista econômico, né? Segundo dados do IDC, a expectativa é que tudo melhore somente em 2021. Isso para a América Latina inteira, não só o Brasil. Então, quanto mais a gente poder fomentar a
nossa economia com a contratação de serviços e recursos de um provedor local, esse... Entendi, cortou um pouco aqui para mim. Não é brincadeira não aqui em casa. São 4 as crianças, 10 esposas. Fora o meu, a briga é grande aqui, na Aham. conexão. E é a única forma de conseguir fazer o toque, deixar cada um quieto no seu canto, no home office, com o seu dispositivo eletrônico. Mas vamos lá, a gente já Pois está é, chegando Daniel. aqui no, Quando no você, finalzinho. Mas vai lá. quando você fala sobre isso, me veio aqui um pensamento agora sobre os desafios que as pessoas enfrentam quando elas adotam uma reunião, uma rotina de home office, né? Se você parar para pensar de um ponto de vista empresarial, existem reuniões de diretorias, por exemplo, em uma sala reservada, dedicada, aquelas informações são sigilosas. E agora ela vai ocorrer cada um na sua casa, né? Como é que fica a segurança desses dados, né? Qual é a segurança e privacidade dessa sala de reunião virtual? Fora isso aí é um ponto bastante interessante. Se a gente tivesse mais tempo, a gente falaria um pouco mais sobre ele aqui, sobre todos Teve esses até cuidados. uma certa indisposição aí do mercado de consumo com a plataforma Zoom, não foi no mercado, sobre Isso, vazamento de exatamente. dados. Isso, infelizmente, pode ser que aconteça, entendeu? Fora a videoconferência, o gerenciamento do dado em si, como a gente falou rapidamente um pouco mais cedo. E além disso E, tudo, né, saindo desse ponto de vista de gestão empresarial, indo para o lado do funcionário que está trabalhando em casa agora, ele também enfrenta uma série de desafios. É o desejo de muitas pessoas. Eu tenho diversos amigos que dizem, pô, meu sonho é trabalhar de home office. Eu, particularmente, já trabalhei bastante de home office. Mas não é aquela moleza que todos pensam que é, são. Então, ele exige bastante cuidado, bastante disciplina no desenvolver de nossas atividades. E é algo que nós não estávamos prontos para isso. Nós estamos nos adequando. E tudo que é novo chega, é difícil. A gente erra e é preciso ter essa consciência do gestor, do funcionário, que vai haver alguns erros, mas depois tudo vai poder estar operando 100% de uma forma mais eficiente, né? Diria assim. dentro dessa perspectiva de melhorias para a empresa e de virtualização, Estou essa perspectiva de virtualização, Marcelo, tá me ouvindo? te ouvindo agora, tinha ficado um pouco fora. Tá, beleza, aí foi a conexão aqui que avisou que estava baixa. Dentro dessa perspectiva de virtualização, a gente ir encerrando aqui, o que é mais que eu tive a curiosidade de ver no site da Hostime na internet, e vocês também têm domínios, né? Vocês fazem hospedagem de sites, enfim, tem questão dos certificados. O que é que, fora data center, que outros serviços ou soluções tem lá na Hostime? Que eu A gente posso pega. consumir internamente, né? Como dentro desse ecossistema sustentável. Aham. É exatamente isso. É a publicação de alguns domínios, né, que nós conseguimos registrar, publicar, certificados de segurança, entendeu? Para manter o teu site de forma segura. Isso é o que está dentro também do nosso portfólio de serviços e soluções. É um portfólio gigante, ele está crescendo bastante agora nesse último tempo. E aí, quem tiver interesse em conhecer ainda um pouco mais, eu vou estar totalmente à disposição. A equipe inteira da Hostdime também vai estar disponível. A gente pode entrar de uma forma mais detalhada em todos esses produtos. Mas a gente consegue estar te entregando aí soluções meio que ponta a ponta, desde a conexão entre a tua casa, o teu escritório, ao nosso data center, como todo o poder computacional que você pode estar precisando para isso. Entendi. Então, hoje eu consigo pedir para alguém desenvolver um site para mim de e-commerce, como a gente fez semana passada com a Virtus, por exemplo, que é uma plataforma de e-commerce da PB Soft. E aí eu Aham, interligo ela com todos os dados, para subir todos os dados que vão circular ali num data center. Eu hospedo esse site que a Virtus, de e-commerce que a Virtus fez dentro da Hostdime. Eu consigo sim. fazer tudo isso com a Hostdime.
Sim, é possível. Não o desenvolvimento do site em si, Isso, do site. Eu vou tá? ter que Isso a gente desenvolver não fora. entrega. Mas toda a hospedagem sim, isso aí seria possível, sem nenhum problema. Entendi. Os atendimentos de vocês, Marcelo, nessa época de pandemia, vocês fazem atendimento remoto, por videochamada, tem um consultor, lá no site É, tem algum campo que eu possa acessar e tirar alguma dúvida, mandar uma mensagem? Como é que funciona aham. esse atendimento? Tá, dificilmente, assim, acho que a gente nunca fez nenhum atendimento por vídeo chamada, tá? Mas o suporte ele funciona em 24/7. E quando uma empresa se torna cliente, ele tem acesso a um portal exclusivo e dedicado de clientes, onde a partir deles ele abre o chamado e nós temos uma SLA interna, que é o tempo de atendimento, para poder começar a investigação daquele problema, tá? Então, isso ocorre 24 horas por dia, através Não, de uma plataforma específica. isso eu já sou cliente, mas se eu quero me tornar cliente, como é que eu faço? Nesse período, a gente está sem poder ter atendimento, em isolamento. Tem como eu consumir os produtos da Rostdime hoje? Sim, Amanhã? Fica é possível. A partir do momento que você queira conhecer melhor os produtos, nós temos consultores executivos aí na área comercial que podem fazer esse atendimento via chat, pode se ligar e aí sim pode rolar uma videoconferência para uma reunião de comercial, de negócios, sabe? E Entendi. aí nós temos uma equipe grande aqui interna que tá sempre fazendo esse tipo de atendimento, cada um no seu home office, né? Eu acredito que o tema que nós fizemos aí, 3 semanas de rodada sobre esse tema, de soluções tecnológicas no pós-crise, eu acredito que a Hostdime, junto com outras tantas empresas que oferecem soluções tecnológicas, vão ser muito demandadas nesse segundo semestre, né? Aham. A fim de que todos consigam ter a melhor resposta da tecnologia em seu favor e da forma mais segura possível. Do mesmo É, jeito que o mundo como o Felipe, como tantos outros que estão trabalhando por bem, tem pessoas trabalhando de como roubar esses dados, né? Então vamos isso. ter os bandidos virtuais. Já tem, com sequestro de dados, com tudo, já tem esse número, infelizmente, só tende a crescer. Então é um desafio esse jogo de polícia e ladrão, já É, acontecia no mundo físico e vai continuar no mundo virtual, né? verdade. Os desafios são enormes. Como você falou mais cedo da outra plataforma que teve uma exposição de dados, até o colega Álvaro também posicionou que o problema foi resolvido rapidamente. Mas o problema é que a gente está sempre vulnerável, sempre exposto a isso, sabe? Então, nesse momento vale a pena a gente conhecer de perto nossos fornecedores. Aqui na Rustame a gente recebe diversas empresas, diversos clientes que querem conhecer a segurança que a gente tanto fala. Segundo estágio, que é a organização. Então, depois que eu redefino meu planejamento, minhas metas, minha cultura, eu sigo para o quarto, que é esse novo normal. É o último estágio, é essa nova realidade, é essa nova forma de convívio, de trabalho, de segurança de dados, sabe? E o mais importante, né, Marcelo, que era assim, esse também era a intenção do convite, a Hostdime, é nós mostrarmos à população e, sobretudo, o mercado consumidor, ou seja, os meus pares, advogados, sócios do escritório de advocacia, prestadores de serviço, profissionais liberais, Paulo, que tem uma empresa de contabilidade digital que é a Auditec, inovando dentro do segmento dele, e tantas outras, que a gente democratize a boa virtualização, né? Que a gente consuma de fato bons produtos dentro desse mundo, sabendo que às Aham. vezes por desconhecimento fica bem distante, né, Marcelo? É muito caro. Eu Isso. virtualizar minha empresa é um processo longo, lento, caro. Não, vamos acabar com isso, né? A gente precisa É, entender que esse novo hoje vai exigir novas posturas. Do mesmo jeito que você exatamente. contrata uma segurança eletrônica lá para o seu prédio físico, que você bota um alarme, né? Que você tem um seguro para o seu prédio, você vai ter que ter todo esse cuidado e essa atenção no mundo digital. Eu acho que é a grande Exa- lição. exatamente. E entre os desafios, ele traz uma mudança muito grande na TI das empresas tradicionais. O meu gerente de TI, eu já fui gerente de TI e vi isso de perto. Existia um tempo que a maior preocupação era saber se a lata, o servidor, ele estava ligado para a minha aplicação rodar
de uma forma bacana. Então, com isso, eu me despredia de muita energia, e eu vejo muitos colegas gestores de TI desprendendo muita energia, somente olhando para a lata, para saber se o meu data center, se minha máquina, ela vai estar funcionando bem. O que acontece? Que a partir do momento que eu gasto energia com isso, eu deixo de gastar com outra coisa, que pode ser essencial, o meu diferencial no mercado, que é pensar de uma forma disruptiva, como eu posso funcionar a minha empresa, como eu posso entrar e me envolver com a minha operação, com o core business do meu negócio, sabe? Eu não tenho tempo de pensar em projetos novos, porque eu estou olhando para a minha lata. Então, a partir do momento que eu me desfaço disso daqui, e é como a gente diz, deixa essa dor de cabeça com a gente é especialista nisso, a gente sabe cuidar disso. Terceirizar os problemas. Deixa essa dor de cabeça com a gente e a gente dá conta. Vai deixar de ser um gestor de TI para ser um gestor de negócio. Vai pensar como um cara de tecnologia pode transformar a tua empresa. Então, tu vai ser uma figura muito mais notável na tua organização. Tu vai ser aquele cara que vai ser responsável pela presença digital da tua empresa diante do mercado. E se tu não fizer isso, aí tu vai correr o risco e o problema que muitas já tiveram, que é surgir uma startup pequena, fazendo o que você faz de uma forma muito mais simples, porque ele pensou de uma forma diferente, mais prática e arte de fazer aquilo. Então, uma startup de 5 caras, nerds, vai engolir uma operação de uma empresa histórica aí de 20, 30 anos, sabe? Por quê? O gestor tem um papel fundamental nisso, porque às vezes ele não está conseguindo pensar como um cara de tecnologia para desenvolver o negócio. Ele está preocupado com isso, com a tua lata. Então... Verdade, eu vou lhe interromper aqui, porque o Instagram começou a me avisar que a gente vai cair daqui a pouco. A tecnologia ajudando aí. Eu não preciso estar com um relógio olhando o tempo. A própria plataforma já me diz, entendeu? Então, assim, eu queria só te agradecer, Marcelo. Obrigado pelo esse toque brilhante que você fez. Esse foi o episódio 6 do Sava Talks. É um projeto bacana que a gente vai procurar sempre trazer bom conteúdo, trazer boas ideias e boas empresas e bons negócios para se expor aqui. E eu agradeço a você e todo o time aí da Hostdime, como eu disse, pela disponibilidade. E espero que a gente repita esse papo novamente, considerando que o tempo foi curto para tanta coisa que a gente podia falar. Verdade, obrigado, podia falar um bocado. Nós agradecemos também, te agradeço em nome da Hostdime pelo convite, pela parceria. Estamos totalmente à disposição e ficamos muito felizes de participar de um momento como esse, de um bate-papo, tirando algumas dúvidas, levando alguns esclarecimentos.